Olá, internet, tudo bom? Eu vou fazer esse vídeo aqui como um comentário, um complemento, né, ao comentário que eu coloquei lá no vídeo acerca da teorema da amostragem que o professor Aguirre fez uma atualização, né? E aqui já é do ponto de vista mais experimental e prático dos efeitos que acontecem e que é comum a gente fazer essa análise. O setup é simples. A gente tem aqui uma plaquinha de um Arduino Nano e no pino do conversor analógico digital, né, da parte analógica, eu tenho ele associado aqui a um gerador de função. Na minha bancada aqui já está essa conexão. Aqui nesse circuito eu emulei aqui, eu não detectei aqui no OCUI um gerador de função, eu coloquei aqui como NTC. Então eu tenho um gerador de função associado aqui ao pino A0 e o referencial conectado aqui ao GND da placa, né, o 0 volt da placa. Um setup bem simples. E aí a gente já pode ver o efeito do gerador de função. Eu tenho aqui a tela tanto do osciloscópio quanto do gerador de função apresentando aqui para a gente. E no Arduino, né, plotando esse valor em tempo real, certo? O código também é simples, não é complicado. Eu tenho o serial begin, que inicializa a interface serial aqui para transmitir em 115.200. Eu preciso de um pouco mais de velocidade com que esses dados cheguem para poder visualizar isso melhor. Tá? Essa taxa de visualização é importante para esse experimento. E a taxa de amostragem foi adotada aqui 100 amostras por segundo, né? Ou amostras a cada 10 milissegundos ou 0,01 segundo, como vocês veem aqui nos cálculos, né? O código ele se baseia na diferença de tempo, né, dessa função micros, que lê o valor do tempo que o Arduino está ligado em microsegundos, menos o valor anterior. E na hora que isso aí é igual a 10.000, que são os 10.000 microsegundos de diferença de tempo, ele inicializa o processo aqui da amostra, conversão e envio. Ou seja, ele pega os 10 bits que estão lá no pino do AD, o valor que está lá disponível referente àquela tensão, né, e entrega para a gente o binário bruto, né, o binário bruto entre 0 e 1023. Tá? Então aqui é só um código para poder visualizar aqui, né, essa informação. E para ele não ficar explodindo os valores, eu deixo aqui um limitante entre mínimo e máximo. Tá? Então, só para exibir que ele está modificando aqui a amplitude, eu vou sair de 2,5 para 4 volts. Você vê que aumentou a amplitude aqui, né? Deixa eu puxar de volta aqui para 2,5. Reduzir aqui a amplitude. E um ponto interessante para essa demonstração do teorema da amostragem é o seguinte, né? Lembra que a frequência de amostragem está 100 Hz, certo? Então, nosso limite aqui seria até 50 Hz, fs dividido por 2, né? Mas olha como é interessante se eu colocar 102 Hz. Presta atenção como mudou na tela do osciloscópio, né? Mas não mudou nada do ponto de vista como o computador recebe essa informação. Tá? Para o código é como se estivesse chegando 102, aliás, 2 Hz, né? Tá sendo entregue 102 Hz, mas para o código ele está vendo como se fosse 2 Hz. E isso aí é uma característica importante que o engenheiro projetista ele tem que ficar atento, né? Vamos botar aqui 202 Hz. É um múltiplo da frequência da amostragem mais uma frequência base, né? Aqui, ó. Aqui já teve um pouquinho de diferença, mas é 202 Hz, mas você vê que o código mesmo, ele está vendo uma outra frequência, que não corresponde aos 202 Hz. Então, esse aqui é um exemplo de como é importante se fazer a filtragem física real para não deixar essa componente de alta frequência ela ser vista pelo software, pelos filtros que vão rodar aqui os algoritmos que vão rodar aqui, né? Porque isso pode causar um erro de leitura. Né? Você pode estar transferindo informação errônea para o algoritmo que vai processar esses dados, tá bom? Então é um experimento simples, mas bem interessante de observar o efeito, né? Aí, ó, 5 Hz, tá? E 150, 105 Hz você vê que é indistinguível, né? Lá do ponto de vista do, do código, né? O programa de computador que está rodando na máquina, tá bom? Então isso aí é um adendo bem interessante para o comentário lá que o professor Aguirre, né, ele complementou, fez uma apresentação muito boa lá do teorema da amostragem, e aqui é esse efeito prático, né, acontecendo
das sidebands, né, aquelas bandas laterais que aparecem na frequência, elas se reproduzindo, né, do ponto de vista do código, tá bom? Então um videozinho bem curtinho aí para dar aquela ajuda aí na compreensão dos alunos que estão estudando esse tema, tá bom? Até mais, até o próximo vídeo, valeu!